Gostaria que você ainda estivesse fazendo isso. Você seria uma conselheira maravilhosa, cheia de empatia e amor. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado por nos fornecer o lindo e limpo recipiente do seu corpo para a criação de sua vida física. Você sabe que ainda me lembro do momento exato em que cada um nasceu? Louise às 3h07 da manhã de 22 de janeiro de 1951, Richard às 7h02 da manhã de 14 de outubro de 1953, Marie às 9h04 da noite de 5 de julho de 1956 e Ian às 8h07 da manhã de 25 de fevereiro de 1959. Obrigado pela alegria que senti ao ver cada um deles pela primeira vez e pelas alegrias que cada um trouxe à minha vida. Obrigado por me ensinar a ter consideração por eles e a respeitar suas identidades diferentes. Obrigado por ser um ótimo exemplo para nossos filhos, mostrando-lhes o que é possível em uma esposa e mãe. Obrigado por deixar que eu fosse eu mesmo. Por lidar comigo como eu era, não como você imaginava que fosse ou como queria que fosse. Obrigado por ser tão compatível com minha mente e emoções. Por me ajudar a me manter com os pés no chão, por não ser dominadora nem passiva, mas sim conforme cada situação exigia. Por ser feminina e aceitar o que eu tinha a oferecer como homem. Por sempre me fazer sentir como um homem. Obrigado por ser tolerante com minhas falhas. Por não esmagar meu ego nem permitir que ele ultrapassasse os limites do bom senso. Por manter, em minha mente, a consciência de que eu era um ser humano com responsabilidades. Obrigado por me transformar sem jamais ter feito isso deliberadamente. Por me ajudar a entender melhor quem eu sou. Por me ajudar a realizar mais coisas do que eu jamais conseguiria sozinho. Obrigado por me encorajar a falar de nossos problemas, sobretudo com o passar dos anos. Nossa habilidade crescente de conversar tomou nosso casamento cada vez melhor. Obrigado por me ajudar a combinar meus pensamentos e sentimentos e comunicá-los. Você como um ser completo. Obrigado por gostar de mim e de me amar, por não ser apenas minha esposa e amante, mas também minha amiga. Obrigado por sua imaginação em nossa vida. Por me ajudar a apreciar novas atividades e ideias. Por tomar meus gostos mais audaciosos em todas as coisas, das menores às maiores. Obrigado por me lembrar em atos, não palavras, das coisas certas a fazer quando outras pessoas estavam envolvidas. Por me ensinar, por exemplo, que sacrifício pode ser um gesto positivo e de amor. Obrigado por permitir que a possibilidade amadurecesse. Obrigado pela sua confiabilidade. Por estar sempre ao meu lado quando precisei de você. Obrigado pela sua honestidade, seus valores, sua ética e compaixão. Obrigado até mesmo pelos momentos difíceis entre nós porque neles também aprendi a crescer. Peço desculpas por todos os momentos que decepcionei você, por cada momento que deixei de dar a compreensão que você merecia. Peço desculpas por não ter sido paciente e gentil quando eu deveria ter sido. Peço desculpas por todos os momentos que fui egoísta e incapaz de ver suas necessidades. Sempre amei você, mas, muitas vezes, eu a decepcionei. Peço desculpas por todos esses momentos e agradeço a você por me fazer sentir mais forte do que eu era, mais sábio do que eu era, mais capaz do que eu era. Obrigado, por agraciar minha vida com sua adorável presença, por acrescentar a doce medida de sua alma à minha existência. Obrigado, amor, por tudo. Ela me olhava agora, com uma expressão de sofrimento tão grande que, por um instante, me arrependi por ter falado tudo aquilo. Imediatamente, aquilo desapareceu. Havia algo em seus olhos. Vago e sem forma, lutando pela existência. Como uma vela ao vento. Mas definitivamente ali. Como ela tentou. Meu Deus, Robert, como ela tentou. Vi cada momento disso em seu rosto. Algo em minhas palavras acendeu uma pequena chama em sua mente e agora ela lutava para mantê-la queimando. Sem nem mesmo saber que ela tinha ganhado vida. Sem nem mesmo saber que ela tinha sido acesa, mas apenas sentindo que fora. Consciente de alguma coisa. Algo diferente. Algo além da miséria em que ela existia agora.
Eu não sabia o que fazer. Eu deveria falar, para tentar alimentar a chama? Ou permanecer em silêncio, dando-lhe tempo para nutri-la pessoalmente? Eu não sabia. No momento mais premente de todo o nosso relacionamento, eu estava mentalmente desorientado. Então, não fiz nada. Olhei seu rosto. Sua face, como a de uma criança, lutando para entender um mistério vasto e remoto. Tente, pensei. Era a única palavra que minha mente conseguia lembrar. Tente. Eu acho que balancei a cabeça. Tente. Eu acho que sorri. Tente. Segurei a mão dela com tanta força. Tente. Senti que nós dois começamos a tremer. Tente, Tente. Cada segundo de nossa longa afinidade, do momento em que nos conhecemos a este instante incrível, chegará ao clímax agora. Tente, Tente. Por favor, tente. A chama apagou-se. Eu a vi morrer. Em um segundo ela estava ali, quase morta. Então, não estava mais, a tênue luz evaporando-se de sua mente. E a mudança de sua expressão, da esperança ansiosa para o esquecimento sombrio, era, para mim, a visão mais odiosa que eu tinha visto desde a minha morte. Gritei. Nenhuma resposta. Em palavras ou reconhecimento facial. A causa estava perdida. Olhei-a em silêncio, os momentos passando. Até que uma resposta final ocorreu-me. Eu não podia deixá-la lá sozinha. É estranho como a mais horrível decisão que já tomei na minha existência criaria uma sensação de paz em mim. Instantaneamente, permiti que o magnetismo que me esperava começasse a me envolver. Não havia como parar agora. Senti um frio pavoroso em minha carne, uma gélida e horrível condensação de todo o meu corpo. Quase tentei lutar contra aquilo enquanto um terror inominável varria a minha mente. Parei aquilo. Era a única coisa que eu poderia fazer por ela. Eu logo perderia o conhecimento disso, nem mesmo o conforto de reconhecer meu próprio gesto. Mas, agora, durante esses momentos limitados, eu sabia exatamente o que fazia. A única coisa que restava fazer. Abandonar o paraíso para ficar com ela. Mostrar meu amor ao escolher ficar do lado dela pelos 24 anos que ela permaneceria aqui. Rezei para que minha companhia, o que quer que ela provasse ser quando eu perdesse minha consciência, pudesse amenizar, de alguma maneira, sua dor em viver em um lugar tão terrível. Mas eu ficaria, não importasse o que acontecesse. Estremeci e olhei à minha volta. Ginger lambia a minha outra mão. Olhei-a, incrédulo. Ouvi, o que era para mim, o som mais bonito no universo e a voz de Em dizendo meu nome. É realmente você? Ela murmurou. Sim, é. Sou eu, e eu a vi por meio de uma cascata brilhante de lágrimas. Você fez isso, e por mim? Confirmei com a cabeça. Sim, sim. Sim, e eu já conseguia sentir a consciência esvanecendo-se. Quando ela desapareceria? Quando a desolação triunfaria? Isso não importava. Por esses segundos, estávamos reunidos. Puxei-a para mim. Coloquei meus braços em torno dela e senti seus braços em torno de mim. Choramos abraçados um ao outro. De repente, ela se afastou, uma expressão de terror nos olhos. Agora você não pode partir, e ela disse. Isso não importa, e eu ri e chorei ao mesmo tempo. Isso não importa, O paraíso não seria o paraíso sem você. E, pouco antes de a penumbra cobrir minha consciência, falei pela última vez com minha esposa, minha vida, minha preciosa Em. Minhas últimas palavras, sussurradas para ela. Que o inferno seja nosso paraíso. Que os sonhos cheguem Índia. A sensação de despertar foi peculiar, como se eu emergisse de uma densa e pesada crisálida. Abri os olhos e mirei o teto. Ele era de um azul claro, suave. Não ouvi nada além do mais profundo silêncio. Tentei virar a cabeça e descobri, surpreso, que eu estava fraco demais para mexê-la.
Por vários minutos, pensei aterrorizado que estava paralisado. Então percebi que era exaustão e fechei meus olhos novamente. Não sei dizer por quanto tempo dormi. A coisa seguinte de que me lembro foi abrir os olhos de novo. O mesmo teto azul, claro, e radiante. Olhei para meu corpo. Eu estava deitado em um sofá, vestindo um robe branco. Eu tinha voltado à terra do verão? Usando meu cotovelo direito, levantei-me lentamente e olhei em volta. Eu estava em um saguão imenso que possuía um teto, mas não paredes, longas colunas jônicas servindo como apoios laterais. Havia centenas de sofás no local, a maioria ocupada por pessoas. Homens e mulheres, vestidos com robes da cor do teto, moviam-se entre os sofás, reclinando-se aqui e ali para falar com uma das figuras reclinadas, tocando em sua cabeça. Eu estava de volta à terra do verão. Mas onde estava em? Você está bem? Olhei à minha volta ao som da voz da mulher. Ela estava de pé atrás de mim. Eu estou na terra do verão? Perguntei. Sim, e ela se inclinou e tocou em meus cabelos. Você está seguro. Descanse. Minha esposa. Algo fluiu dos dedos dela para minha mente, algo calmante. Deitei-me de novo. Não se preocupe com nada agora, e ela disse. Apenas descanse. Senti o sono tomando conta de mim de novo, um sono profundo, repousante. Fechei os olhos e ouvi a mulher dizer: feche os olhos e durma. Você está perfeitamente seguro. Pensei na em. De novo, não sei dizer por quanto tempo dormi. Só sei que acordei de novo para ver o teto azul e resplandecente. Desta vez pensei no Albert, falando seu nome em minha mente. Como ele não apareceu, fiquei alarmado e apoiei-me no cotovelo. O saguão ainda era o mesmo, uma quietude plena. O assoalho era coberto por um tapete grosso, vi, aqui e ali, lindas tapeçarias penduradas do teto. Todo o chão, como eu disse, era ocupado com sofás. Olhei para o meu lado direito e vi, a 2 ou 2,5 metros, uma mulher dormindo sobre um. À minha esquerda, outro sofá, um idoso sobre ele, também dormindo. Forcei-me a me levantar. Eu tinha de descobrir onde estava. De novo, pensei em Albert, mas nada aconteceu. O que estava errado? Ele sempre viera até mim antes. Ele não voltará à terra do verão? Ele ainda estava naquele lugar terrível? Lutei para ficar de pé. Senti-me incrivelmente pesado, Robert. Como se, apesar da perda da crisálida, meu corpo ainda estivesse encapsulado em pedra. Eu mal conseguia mover-me pelo hall, passar pelas fileiras infinitas de pessoas adormecidas, homens e mulheres, idosos e jovens. Parei na entrada de uma sala adjacente. Aqui, não havia cenas de descanso. Pessoas inquietas em sonos agitados ou, parcialmente conscientes, tentavam se levantar, não tinham forças para isso e caíam fortemente sobre o sofá ou lutavam para se levantar e eram contidas por homens e mulheres vestidos de azul. Nem era silencioso como o salão que eu deixará. Este era dissonante com suspiros e choros, vozes amarguradas e desarmoniosas. Perto de mim, vi um homem vestido de azul conversando com uma mulher deitada em um sofá. Ela parecia confusa e irritada e tentava se sentar, mas não conseguia. O homem batia em seu ombro e falava com ela em um tom reconfortante. Olhei pelo salão assustado quando um homem começou a gritar: Sou cristão e um seguidor do meu Salvador. Exijo ser levado ao meu Senhor. Vocês não têm o direito de me manter aqui. Nenhum direito. Vi um homem vestido de azul gesticulando para diversos de seus colegas e eles reuniram-se em torno do homem furioso para tocá-lo. Em segundos, ele dormia pesadamente. Você deveria estar descansando, e uma voz disse. Olhei à minha volta e vi um jovem com um robe azul, sorrindo para mim. Tentei responder, mas senti minha língua densa e pesada. Tudo o que consegui fazer foi olhar para ele. Venha, e ele disse. Senti sua mão em meu braço e, com o toque, aquela sensação de conforto sedoso de novo.
Tudo começou a borrar diante de mim. Eu sabia que ele me conduzia para algum lugar, mas eu não conseguia ver. Que narcótico sutil havia em seu toque? Pensei nisso enquanto senti o sofá macio sob mim mais uma vez e caí em um sono profundo. Quando acordei, Albert estava sentado na beira do sofá, sorrindo para mim. Você está melhor agora, e ele disse. Que lugar é esse? Perguntei. O salão do descanso. Há quanto tempo estou aqui? Já faz um bom tempo, e ele disse. As pessoas no salão ao lado, e apontei. São aqueles que morreram súbita e violentamente, acordando pela primeira vez, e ele disse, que se recusam a acreditar que seu corpo foi-se, mas ainda estão aqui. Aquele homem e um dos que espera sentar-se ao lado da mão direita de Deus e acredita que aqueles que não compartilham suas ideias estão destinados ao tormento eterno. Em vários aspectos, eles são as almas mais atrasadas de todas. Você não veio antes, e eu disse. Eu não podia até você ter descansado apropriadamente, e ele respondeu. Recebi seus chamados, mas não tinha permissão para responder a eles. Pensei que você ainda estava. Parei de falar, esticando a mão para segurar seu braço. Albert, onde ela está? Perguntei. Ele não respondeu. Ela não está naquele lugar horrível. Ele sacudiu a cabeça. Não, e ele disse. Você a poupou daquilo. Graças a Deus. Senti uma explosão de alegria. Ao ir até lá e ficar com ela por sua livre e espontânea vontade, você lhe deu consciência suficiente para escapar. Então, ela está aqui, e eu disse. Você esteve com ela por algum tempo, e ele explicou. É por isso que você está aqui, recuperando suas forças, e ele colocou uma mão sobre meu braço e o apertou. Eu realmente não acreditava que isso poderia ser feito, Chris, e ele disse. Jamais previ o que você seria capaz de fazer por ela. Pensei em termos de lógica. Eu deveria ter imaginado que apenas o amor poderia tocá-la. Ela está segura, e eu disse. Segura de onde ela estava. Senti um tremor de inquietação. Ela está aqui? Na terra do verão? Perguntei. Ele pareceu relutante em responder. Albert, e olhei para ele, ansioso. Posso vê-la? Ele suspirou. Infelizmente, não, Chris. Olhei para ele pasmo. Veja, e ele disse, embora o amor de alguém próximo possa, em alguns momentos, elevar uma alma para a terra do verão, embora eu nunca tenha visto isso ser feito com um suicida, aquela alma raramente, se é que isso já aconteceu, é capaz de permanecer aqui. Por quê? Perguntei. O fato de eu estar de volta à terra do verão parecia ser uma vitória inútil. Existem centenas de respostas diferentes para essa questão, e ele disse. 1000 respostas. A mais simples é que ainda não está preparada para isso. Então, onde ela está? Eu estava de pé agora, olhando para ele apreensivamente. Ele parecia estar reunindo forças. Aquilo foi um sorriso. Bem, e ele começou, e a resposta a isso traz um assunto tão imenso que não sei por onde começar. Você não está na terra do verão há tempo suficiente para ser exposto a isso. Que assunto? Perguntei. Renascimento, e ele disse. Senti-me confuso e perdido. Quanto mais eu aprendia sobre a vida após a morte, mais complicado se tornava. Renascimento? Na verdade, você sobreviveu à morte diversas vezes, e ele disse. Você se lembra da identidade da vida que você acabou de deixar, mas você teve, e todos nós tivemos muitas vidas passadas. Uma lembrança aflorou das profundezas da minha mente. Um chalé e um velho deitado em uma cama, duas pessoas próximas a ele, uma mulher de cabelos grisalhos e um homem de meia idade, vestindo roupas estrangeiras. Ouvi o sotaque desconhecido da mulher enquanto ela dizia, acho que ele morreu. Aquele velho era eu. Está me dizendo que voltou à terra? Perguntei. Ele confirmou com a cabeça e não consegui conter um gemido de desespero. Chris, você preferiria que ela ficasse no lugar onde você a encontrou?
Não, mas, porque você ajudou a entender o que ela fez, e ele disse. Ela foi capaz de substituir seu aprisionamento por um renascimento. Tenho certeza de que você consegue ver uma grande evolução nisso. Sim, mas, de novo, não consegui concluir. É claro que eu estava grato por ela estar livre daquele lugar horrível. Ainda assim, agora estávamos separados de novo. Onde? Perguntei. Ele respondeu, quase sussurrando, Índia. O caminho começa na terra. Finalmente, eu falei. Uma palavra. Índia. Ela estava disponível imediatamente, e ele disse. Era um desafio para a alma dela, um obstáculo que ela deveria superar para contrabalançar o efeito negativo do seu suicídio. Deficiência? Perguntei, inquieto. O corpo que ela escolheu irá, em sua idade mais avançada, contrair uma doença que causará uma grave falta de sono. E em tirar a sua vida com soníferos. Para equilibrar as escalas, ela vai adquirir uma doença que não permitirá que durma normalmente. E ela escolheu isso? Perguntei, querendo ter certeza do fato. Claro, e Albert disse. Renascimento é sempre uma questão de escolha. Acenei com a cabeça lentamente, olhando para ele. E quanto ao resto? Perguntei. O resto está perfeito, e ele disse, em compensação pela dor que ela sofreu e o progresso que ela alcançou em sua última vida. Seus novos pais são pessoas inteligentes e atraentes, o pai trabalha para o governo local e a mãe é uma artista de sucesso. Ela terá outro nome, é claro, e receberá muito amor e oportunidade para um crescimento criativo e intelectual. Pensei um pouco nisso antes de falar. Então, eu disse, eu também quero voltar. Albert pareceu inquieto. Chris, ele disse, a menos que seja preciso, uma pessoa jamais deve escolher o renascimento até que ela tenha estudado e melhorado a mente o suficiente para que a próxima vida seja um aperfeiçoamento da anterior. Tenho certeza de que isto é verdade, e concedi. Mas preciso estar com ela e ajudá-la se puder. Sinto-me culpado por não tê-la ajudado o suficiente em nossas vidas passadas juntos. Quero tentar de novo. Chris, pense, e ele disse. Você realmente quer voltar tão cedo a um mundo onde multidões são roubadas e enganadas por alguns poucos? Onde comida é destruída enquanto milhões passam fome? Onde servir o Estado é pura hipocrisia? Onde matar é uma solução mais simples que amar? Suas palavras eram duras, mas eu sabia que ele as falará em meu benefício, esperando me convencer a permanecer na terra do verão e evoluir. Sei que você tem razão, eu disse. E sei que você só deseja o meu bem. Mas eu amo-a e preciso estar com ela, ajudá-la da melhor maneira que puder. Seu sorriso era triste, mas de aceitação. Eu entendo, e ele concordou com a cabeça. Bem, não estou surpreso, e ele disse. Vi vocês dois juntos. Eu tive um sobressalto. Quando? Quando vocês foram retirados daquela prisão etérica, seu sorriso era mais suave agora. Suas auras misturam-se. Vocês têm as mesmas vibrações, como eu lhe disse. Por isso você não suporta ficar separado dela. Ela é sua alma irmã e entendo perfeitamente por que você quer estar com ela. Tenho certeza de que escolheu o renascimento na esperança de que isso unisse vocês dois de alguma forma. Ainda assim, e o que? Eu gostaria que você entendesse as implicações da volta. Isso pode ser feito, não é? Perguntei, preocupado. Pode não ser tão simples, e ele respondeu. E pode haver riscos. Que tipo de riscos? Ele hesitou, então respondeu, é melhor um especialista contar a você. Pensei que eu poderia voltar imediatamente. Eu deveria saber que um processo tão complexo não era fácil de ser completado, que, como tudo na vida após a morte, necessitava de estudo. Primeiro foi a palestra. Eu estava perto do centro da cidade, em um gigantesco templo circular com milhares de assentos. Um feixe de luz branca caía sobre ele, claramente visível, apesar da iluminação abundante. Quando Albert e eu entramos no templo,
movemo-nos firmemente para um par de assentos a meio caminho da plataforma do palestrante. Não sei por quê. Eles não estavam marcados nem eram diferentes, de alguma maneira, dos outros assentos. Ainda assim, eu sabia que os assentos eram nossos antes de chegarmos a eles. O enorme público falava em voz baixa, o que quero dizer, é claro, que não era possível ouvir nenhum som. Muitos sorriram quando nos sentamos. Todas essas pessoas pretendem renascer? Perguntei, surpreso. Eu duvido, e Albert disse. A maioria deles provavelmente está aqui para aprender. Acenei com a cabeça, procurando não demonstrar minha inquietação crescente. Ela era similar à que sentia ao chegar à terra do verão, quando algo em mim, mesmo inconscientemente, tinha noção do suicídio iminente da Anne. Similar, digo. Não poderia ser o mesmo. Eu sabia que ela viveria agora, não morreria. Ainda assim, nossa separação era igualmente angustiante para mim. Eu não poderia lhe dizer, Robert, quais são as implicações mais elevadas de ser almas irmãs. Mas posso lhe dizer uma coisa, enquanto estiver separado da sua alma irmã, você está inquieto. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quão belo seja o ambiente em que você está. Ser a metade de um ser é um tormento quando a outra metade desaparece. Uma mulher adorável dirigiu-se à plataforma, sorriu para nós e começou a falar. Shakespeare descreveu a morte da seguinte maneira: o país não descoberto de cujas fronteiras nenhum viajante retorna. Ela sorriu novamente. Uma descrição maravilhosa, ela disse, e mais totalmente imprecisa. Todos nós descobrimos este país depois de nossa morte. Além disso, é uma fronteira da qual todos os viajantes um dia devem retornar. Somos três coisas em uma só, e ela continuou, e espírito, alma e corpo, o último terço, na vida em terra, é composto de corpos físico, etérico e astral. Não discutirei nosso espírito desta vez. Nossa alma contém a essência de Deus dentro de nós. Essa essência direciona nosso curso de vida, guiando nossa alma por meio de muitas experiências de vida. Cada vez que uma porção da alma desce para a carne, ela absorve aquela experiência e progride, tomando-se enriquecida com isso. Ou, ela pausou, e é prejudicada por ela. Isso era essencialmente o que Albert dissera, lembrei. O suicídio de prejudicar a sua alma e agora ela tinha optado por absorver experiência positiva suficiente para reconstruí-la. Como este o maior é aumentado ou diminuído? Continuou, pela memória. Cada um de nós tem uma memória interna e outra externa. A externa pertence ao nosso corpo visível, a interna ao nosso corpo invisível ou espiritual. Cada pensamento que tivemos, desejamos, falamos, realizamos, ouvimos é inscrito nesta memória interna. Essa lembrança abrangente sempre fica na casa do Pai, crescendo ou diminuindo com o resultado de cada nova vida física. O corpo astral, ou espiritual, volta à Terra, mas permanece o mesmo. Apenas o corpo de carne e seu etérico são alterados. Existe uma linha de comunicação entre o ser mais elevado e qualquer que seja a forma física que a alma tenha escolhido. Por exemplo, se o ser físico recebe uma inspiração, ela vem da alma. A chamada pequena voz é o conhecimento de antigas lições que alertam um indivíduo para não cometer um ato que prejudicaria a sua alma. No entanto, na grande maioria das vezes, exceto nos casos daqueles nascidos receptivos à sua existência ou que, olhando para seu interior, meditando, tornam-se conscientes dela, a penetração do seu verdadeiro eu raramente é percebida. O processo funciona da seguinte maneira: vida após vida de esforço, intercalada com períodos de descanso e estudos neste plano, gradualmente direciona a alma para aquilo que ela quer ser. Algumas vezes, o que não é obtido em vida pode ser alcançado na vida após a morte para que o próximo renascimento seja acompanhado por um maior nível de consciência, mais habilidade em realizar a aspiração definitiva em direção a Deus. Assim, as três coisas em uma que nós somos experimentam uma tríade de encarnação, desencarnação e reencarnação. O homem deve estar bem consciente de como morrer, porque ele fez isso muitas vezes. Ainda assim, cada vez que ele retorna para a carne, com raras exceções, ele se esquece de novo. Uma pergunta me ocorreu.
Surpreendentemente, a mulher respondeu à minha pergunta como se ela tivesse captado da minha mente. Você aparece agora como apareceu em sua última encarnação, e ela disse. Você tem, é claro, muitas aparências diferentes, algumas do sexo oposto. Você retém a aparência da sua vida anterior porque ela está mais vivida em sua memória. Quando aquela vida é encerrada, sua consciência regride em estágios para a fonte, dissociando-se de seu envolvimento com a matéria. Este processo de renúncia ocorre no mundo etérico onde seus desejos e sentimentos foram refinados, todas as forças não regeneradas de sua vida foram focadas e transmutadas. Por fim, sua consciência retrocedeu para este estado mental ou paradisíaco onde ela está agora, completamente livre da matéria. Não sei se ela recebeu meu agradecimento pela resposta, mas acenei com a cabeça uma vez. Posso ter imaginado, mas tive a impressão de que ela sorriu e acenou de volta. O período de estadia na vida após a morte varia, e ela continuou. Algumas vezes 1000 anos podem passar entre encarnações. Quando a consciência chega depois da morte, o impulso inicial da personalidade é reencarnar. Os recém-chegados invariavelmente começam um método pelo qual as vibrações são controladas para que possam renascer. A verdadeira disciplina é uma alma decidir permanecer na terra do verão e estudar para melhorar, possibilitando que a próxima reencarnação seja um grande passo à frente no processo de evolução da alma. Outra pergunta me ocorreu, imediatamente respondida de novo. Matutei se eu era o único a pensar nisso. Nem todos renascem, e a mulher disse. Algumas almas são tão avançadas que elas não reencarnam mais, mas passam para um nível de existência superior a tudo que a Terra possa oferecer, alcançando uma união final com Deus. Essas almas, que já concluíram seu processo de compensar as iniquidades cometidas ou de adquirir conhecimento, elegeram unir-se ao seu Criador e são levados a um estado de perfeita união com Ele, integrando-se ao padrão universal. Ela não entrou em detalhes dessa chamada terceira morte pois era algo complexo demais e todos nós ainda precisávamos adquirir muita experiência, ainda tínhamos muito que aprender e muitas limitações para superar. Limitações que só serão resolvidas na Terra porque ela é o único lugar onde elas podem ser externalizadas. A Terra do verão é maleável demais, fácil demais de controlar. Apenas na densidade da matéria qualquer personalidade pode enfrentar os mais severos dos testes. É o principal terreno de testes do homem, o lugar para ação e experimentos. Todos nós temos um caminho a seguir e o caminho começa na Terra. Por toda a eternidade. Como, especificamente, isso é feito? A mulher continuou. Para os que gostariam de saber, desta maneira. Inclinei-me para a frente. O que ela dissera até aquele momento fora interessante. Agora, no entanto, ela iria nos contar, e contar como. Eu poderia me reunir com ele mais uma vez. Eis o que ela nos contou, Robert. Quando uma alma que procura voltar à carne seleciona sua preferência por paz, ele ou ela insere as informações no que poderia ser chamado de computador. Então, se existir concorrência, por assim dizer, para um lugar em particular, o computador decidirá que a alma é mais apropriada para a tarefa, ou, mais provavelmente, que mais precisa dela. Chamo de computador, mas, é claro, é algo muito mais complexo do que isso, sendo capaz de unir os padrões de pensamento de todos aqueles que se inscreveram para um tipo similar de hereditariedade e ambiente. Conforme esta massa de material de pensamentos é sincronizada em um padrão geral, a alma mais qualificada dá-se conta de que ele ou ela é a pessoa que será selecionada, e os demais, sem questionar, continuam sua busca. Ela nos alertou que é tentador, no estado de liberdade que desfrutamos na terra do verão, planejar uma vida ambiciosa para o futuro. Quero alertar todos aqueles que planejam renascer, e ela disse, que estejam conscientes das limitações físicas que enfrentarão na vida física. Exigir menos para cumprir mais é o método preferível. Os detalhes fascinarão você, Robert. No Extremo Oriente, as almas que desejam reentrar à matéria permanecem nos recipientes de homens e mulheres, e quando o momento é propício, visualizam-se como células e entram no útero de suas futuras mães. É simples e descomplicado. Também é perigoso. Se a criança nascer morta, a alma fica presa em um coma no nível etérico, não é mais uma entidade viável, mas não consegue se libertar.
Isso acontece porque a mente da alma está em um sono profundo quando o renascimento ocorre. Nenhuma ação mental é possível até que as faculdades de uma criança estejam prontas para serem usadas. Outro perigo desse método é que a alma pode, inadvertidamente, selecionar um veículo que é mental ou fisicamente deformado. Nesse caso, o erro deve ser trazido à vida. Às vezes, é claro, esse caminho é escolhido deliberadamente como um meio de pagar suas dívidas. Dívidas kármicas, sendo o karma a doutrina da consequência inevitável de nossos atos. Uma alma que entra em um corpo doente ou danificado e enfrenta e supera essas deficiências com alegria cresce mais rápido espiritualmente que aquele que, pelos padrões da terra, tem tudo. Como, assim queira Deus, é o caso de En. Enquanto, em qualquer região do mundo, a alma tem a opção de entrar em seu novo veículo de vida em qualquer estágio, da concepção ao pós-nascimento. No Ocidente, o método mais adotado é esperar até que a criança nasça. Dessa maneira, nenhuma alma fica presa no coma como mencionei. O processo verdadeiro de renascimento depende da capacidade da alma de contrair seus corpos espirituais, astral, então etérico, até que eles possam ser coordenados com o corpo da criança. Essa coordenação normalmente ocorre após o nascimento e não é fácil de ser realizada. Por esse motivo, o processo normalmente requer a ajuda de um médico espírita que possa ver, no olho da sua mente, as medulas espinais dos corpos da criança e do espírito e reuni-las. Como indiquei, outro método de reencarnação ocorre da seguinte maneira: a alma não entra no corpo até que a criança tenha se desenvolvido por 5 ou 8 semanas. Dessa maneira, é assegurado um recipiente físico adequado. Com a encarnação, a mulher continuou, em todas as lembranças da vida anterior e do intervalo na vida após a morte são obliterados e um novo conjunto de impressões mentais tem início. Ocasionalmente, se a reencarnação é precipitada, a memória perdura, o que explica a alta incidência de tais casos na Índia. Durante vários meses, a alma dorme no bebê que utiliza instintos animais para aprender as operações do seu corpo e alimentação, sono e realização das funções orgânicas. Apenas quando a alma começa a acordar a criança demonstra inteligência ativa. A alma não acorda de uma vez, mas progressivamente por intermédio da infância e adolescência do novo indivíduo. Raramente, uma alma acorda de forma que prematuramente relembra, se não a vida passada, ao menos suas habilidades passadas, daí o surgimento ocasional de crianças prodígio. A alma funde-se gradualmente ao corpo para que, aproximadamente na idade de 21 anos, ela esteja completamente encarnada. Algumas vezes, uma alma não acorda até seu veículo estiver próximo da meia-idade. Nesse caso, a personalidade não mostra sinais de atividade intelectual completa até essa idade. E, seguindo seu novo período de vida, a alma imortal, que assumirá a encarnação para lutar pelo domínio da sua natureza, volta, mais uma vez, para casa para revitalizar-se e realizar novos estudos antes de retornar mais uma vez à Terra em sua busca cíclica pela perfeição e reunião com Deus. Não direi mais nada sobre a palestra. Mais informações sobre reencarnação não são essenciais para minha história, existem livros que você pode ler se estiver interessado. Meu passo seguinte foi reabrir o livro fechado da minha memória e examiná-lo mais uma vez. Com o uso do meu comprimento de onda individual, vi minhas vidas passadas. Foi um espetáculo vertiginoso, Robert, em que nada foi escondido. Mal tive tempo de reagir aos detalhes que eram despejados diante de mim, uma explosão de eventos, cada momento reproduzido nos mínimos detalhes. Tive muitas vidas, mas mencionarei apenas as 2 últimas nas quais em e eu estivemos juntos. Estive em contato com ela no século XIV quando nossa alma expressou-se no que poderia ser chamado o lado feminino. Nós éramos irmãs, com uma diferença de idade de 11 anos, eu era mais velha, mas tão próximas em nosso relacionamento que amigos e família comentavam isso com espanto. Por toda a nossa vida fomos psicologicamente inseparáveis. Nós nos reunimos de novo no século XVIII, na Rússia, e eu era homem, ela era mulher. Crescemos nos conhecendo, perdemos contato por um tempo, então nos encontramos novamente na adolescência, apaixonamo-nos e nos casamos. Eu era um escritor naquela vida também, de romances e contos. Seu nome era diferente na época, é claro, acreditava em mim totalmente, embora meu sucesso fosse mínimo.
Foi o fim daquela vida que testemunhei na minha segunda morte. Agora, não só vi sua conclusão, mas toda ela, dando-me uma perspectiva que possibilitou observar qual era o plano e propósito não só da minha última vida, mas de todas as outras também. Não entrarei em detalhes aqui. De novo, isso é irrelevante para o que tenho a dizer. Basta mencionar que decidi que o fator que eu precisava melhorar mais do que qualquer outro para acelerar a evolução da minha alma era ajudar o próximo. O que combinava perfeitamente com meu desejo de estar com Anne de novo. Albert dissera-me que, com o passar do tempo, ela necessitaria de intensos cuidados médicos. Eu me tornarei um médico. No início, considerei a ideia de nascer na Índia. No entanto, as dificuldades de fazer isso e se transformar em médico eram quase insuperáveis e tive de alterar a ideia. Além disso, o objetivo não era nascer na Índia. O objetivo era chegar à Índia para ajudar em. Foi por isso que escolhi quem tenho como pais, Dr. e Sr. Arthur Branninvel da Filadélfia. Eles são jovens e de boa família e eu serei seu único filho. Terei uma criação confortável, cursarei a faculdade de medicina e acredito que seguirei os passos do meu pai. Aos 30 anos, esses planos mudarão totalmente por motivos que não discutirei e deixarei o caminho do conforto para exercer a medicina em áreas pobres do mundo. Finalmente, chegarei à Índia, cuidarei de uma jovem e me apaixonarei por ela, cuja alma será a de Em. Se chegaremos a saber ou mesmo sentir o que está realmente acontecendo não é importante. Nós estaremos juntos de novo. Nada mais importa. O corpo do bebê escolhido por mim tem 4 semanas e meia agora. Ele não estará forte o suficiente para a entrada dos meus corpos etérico e astral até ele completar 7 semanas. Tenho me mantido constantemente perto do corpo, experimentando o processo de reduzir esses corpos ao tamanho de um bebê. Quando eu estiver pronto para a transição, um médico, especializado no procedimento, criará uma corrente radioativa que possibilitará a conexão dos corpos por meio de uma glândula na base do cérebro da criança. Então, eu entrarei. Nos momentos finais antes da encarnação, tentarei desenvolver uma imagem clara do tipo de corpo que preciso. Dessa maneira, posso ajudar a gerar a saúde e a força necessárias para fazer a vida seguir o rumo que planejei. Se eu não conseguir fazer isso, o corpo da criança pode ser levado por uma doença precoce ou pode, como em, ser fraco e doente. Confesso, Robert, que sinto uma grande repugnância pelo renascimento. Um grande período de tempo já passou e por isso a ideia de voltar à carne não me atrai mais. No momento, apenas o conhecimento de quem voltou me faz desejar um retorno, pois, na verdade, não é corajoso morrer. A verdadeira coragem é renascer voluntariamente, deixar as inúmeras belezas da terra do verão para mergulhar novamente nas profundezas da matéria sombria e aprisionadora. O trauma não é causado pela morte, mas pela vida. Uma pessoa pode morrer sem saber. Invariavelmente, o nascimento acarreta um choque de reconhecimento. Renovo minha confiança pensando em meu sonho, que, um dia, estaremos juntos na terra do verão. Que compartilharemos nosso amor em um ambiente extraordinário, nossa unidade em um conforto duradouro para ambos. Talvez, como Albert sugeriu, nós nos casemos novamente em uma das grandes catedrais. A cerimônia será realizada por um mestre de um nível mais alto, um coro cantando um hino de alegria em nossa homenagem. Eu lhe darei presentes criados por mim, flores, roupas, joias e ornamentos, mobília para a casa que faremos juntos. Uma casa que reúna nossos gostos e desejos, localizado em um ambiente natural e agradável que sempre apreciaremos. Então, eu rezo para isso, e nós iremos permanecer, aprender e crescer até alcançarmos juntos os níveis mais elevados, mudando na aparência, mas nunca na devoção, compartilhando a glória transcendente do nosso amor por toda a eternidade. Retorno para o meu amor. Havia mais uma coisa que eu tinha de fazer antes de partir. Ditar este livro e enviá-lo a você. De novo, não entrarei em detalhes sobre como me colocaram em contato com a mulher que levou o manuscrito a você. A ideia inicial era entregá-lo aos meus filhos. Mas quando descobri que o único sensitivo estava disponível na costa leste, decidi levar o livro até você. Espero que ele seja publicado e lido por um grande número de pessoas.
Espero que, ao menos, algumas pessoas estejam preparadas para a transição inevitável que acontecerá no final de sua vida. Meu relato está próximo do fim. Lembre-se disso, o que lhe contei é parcial. Não poderia ser de outra forma. Eu só posso lhe contar o que vi ou ouvi pessoalmente, nada mais. Lembre-se do que Albert disse-me, e a mente é tudo. Sou muito enfático em relação a isso. A experiência era minha experiência e de mais ninguém. Embora seja totalmente verdade, ela não é, de modo algum, uma descrição definitiva da experiência após a morte. Outra pessoa contaria uma história diferente. Lembre-se disso também, e aquilo que não contei encheria uma centena de volumes. Acredite quando digo que a variedade da vida após a morte é infinita. Há tantas coisas que meu relato é um grão de areia em todas as praias e desertos do mundo. Também devo mencionar que tudo o que descrevi ocorreu em um nível espiritual de existência relativamente baixo. Existem outros planos que nunca conheci, talvez não conheça por milhares de anos. Em resumo, não há uma realidade padrão de vida após a morte. Contei a minha experiência. A sua será diferente. Você pode ter certeza de uma coisa. Isso acontecerá. Creio que seja vital enfatizar meu relato. Nada é tão simples como descrevi. Na verdade, as condições de sobrevivência não podem ser explicadas em termos de tempo, espaço e forma. Descrevi pessoas, locais e eventos, mas isso dependia de minha capacidade, ou falta dela, de ver as coisas como elas realmente são. De fato, toda a experiência pode ter sido precisamente o que eu disse a mim mesmo que seria logo após minha morte. Um sonho. Quando você dorme, seu mundo de sonhos é tão real quanto a sua vida, não é? Pode ser o mesmo caso aqui. Do mesmo modo, é natural que aquilo que chamei de terra do verão tivesse aquela aparência. Como os fenômenos deste nível são essencialmente imagens do pensamento levadas pela consciência daqueles recém-chegados da Terra, o que mais a Terra do verão poderia ser a não ser uma versão idealizada da Terra? Albert disse-me, logo no início, que o paraíso era um estado da mente. Ele é. Mas pense nisso. A Terra também não é um estado da mente. A matéria não é nada mais do que energia que, para o intelecto humano, aparece estática. A vida é um estado de consciência que percebe esta energia como matéria. A morte é um estado de consciência que não mais a percebe desse modo. A vida na Terra é apenas um panorama de vividas observações que parecem reais para você. Por que a vida após a morte deveria parecer menos real? Mas não quero confundir você. Ela vai parecer real o suficiente para você. E, por favor, meu irmão, não a tema. A morte não é a rainha dos terrores. A morte é uma amiga. Considere desse modo. Você tem medo de dormir à noite? Claro que não. Porque você sabe que acordará de novo. Pense na morte da mesma maneira, um sono do qual, inevitavelmente, você acordará. A verdadeira vida é um processo de se tornar. A morte é um estágio nessa progressão. A vida não é seguida pela não-vida. Há apenas uma única continuidade de ser. Somos parte de um plano, jamais se esqueça disso. Um plano para levar cada um de nós para o nível mais alto de que somos capazes. Este caminho será sombrio algumas vezes, mas levará, com certeza, à luz. No entanto, jamais se esqueça de que pagamos por cada ato, pensamento e sentimento cometidos por nós. Uma frase da Bíblia diz tudo. O que um homem planta, um homem colhe. As pessoas não são punidas pelos seus atos, mas pelos próprios atos. Eu gostaria que as pessoas acreditassem nisso. Gostaria que os homens e as mulheres de todo o mundo soubessem, além de qualquer sombra de dúvida, que eles terão de enfrentar as consequências de sua vida. O mundo poderia mudar da noite para o dia. Que Deus o abençoe. Eu volto para meu amor. Epílogo. Acabei de voltar da Filadélfia. Talvez tenha sido tolice da minha parte. É totalmente possível que a mulher que me trouxe o manuscrito tivesse consciência da existência do Dr. Braninvel e sua esposa.
Não há maneira de saber com certeza. Só posso conjecturar de novo. Se este for o caso, por que ela teria tanto trabalho para me enganar? No início, pensei em bater na porta dos Braninvel e contar a minha história. A razão fez-me dispensar a ideia. O que fiz foi esperar que a criada levasse o bebê para um passeio no carrinho. Caminhei atrás dela até um pequeno parque do bairro e lá, enquanto ela estava sentada em um banco, parei e falei brevemente com ela, olhando para a criança. Sentindo-me um perfeito tolo por fazer isso. Mas percebendo algo mais enquanto eu mirava os olhos daquela criança. Assombro. Aquele menino possui a alma do meu irmão Chris. Ele irá realmente para a Índia quando chegar aos 30 anos, encontrará uma jovem que possua a alma de Jean, a esposa de meu irmão, e se casará com ela? Juro por Deus que gostaria de saber. De qualquer forma, tenho 63 anos agora. É óbvio que jamais estarei vivo para verificar isso. Eu poderia pedir aos meus filhos que checassem, mas tenho certeza de que eles teriam dificuldade de manter o interesse em um evento vago e improvável que poderia ou não ocorrer décadas depois em um país a milhares de quilômetros de distância. Então, isso será, sem dúvida, o fim. Tudo o que posso dizer é repetir: se o manuscrito for verdadeiro, todos nós precisamos examinar nossa vida com muita atenção.